porque está muito associado a uma coisa que se chama o síndrome metabólico. E o síndrome metabólico mata. Estamos a falar de doença cardiovascular, estamos a falar em infarto de miocárdio, em AVC, doença arteriosclerótica. A mulher tem uma obesidade mais periférica, chamada obesidade ginoide. Como assim, doutor? A obesidade periférica concentra-se nas ancas, nas coxas, mas não se concentra no abdômen. E sabemos que a obesidade abdominal, chamada obesidade central, é metabolicamente ativa, está por trás da doença cardíaca, está por trás da doença cardíaca, muito pior. Ou seja, costuma-se dizer que a obesidade no homem mata, a obesidade na mulher faz sofrer. Não sabemos o que é pior. Ambas contribuem para a redução da expectativa de vida. É preciso ter a noção que a obesidade, nós estamos muito habituados, em todo lado, que a nossa esperança média de vida seja cada vez maior, e isso é verdade na Europa, é verdade em África, é verdade na América, e a obesidade vem inverter isto. Os nossos filhos já vão viver menos do que nós. Portanto, mas se forem tratados, doutor, ainda que nasçam obesos, podem reverter esse quadro? Sim, o problema é conseguir tratar cirurgicamente centenas de milhares de pessoas. Portanto, o tratamento obviamente tem que ser feito, mas tem que ser antecipado com uma coisa que se chama a prevenção. Ou seja, as nossas crianças não podem deixar de ir para a rua brincar, não podem ser bombardeadas na televisão com anúncios de snacks e de alimentos hipercalóricos, não podem passar tanto tempo no computador. E a prevenção começa aí, nas escolas, em casa. E se prevenirmos, já vamos evitar um problema mais grave no futuro. Essa publicidade que nos é sempre imposta pela televisão, por todos os meios de comunicação, de coisas que não fazem bem, que não são parte de uma boa alimentação. Antigamente não havia obesidade, ou quase não se falava dessa doença. É uma doença, portanto, bem atual. É porque, repara, as sociedades em evolução, veja o caso, por exemplo, de Angola, as pessoas deixaram de ter comportamentos, estilos de vida ativos, tornaram-se sedentários, passam horas dentro das viaturas, passam horas no sofá, passam horas a alimentar-se. Isto não tem nada a ver com realidades de há algumas décadas atrás. E isto tem traduções e mais. Geneticamente, não há uma preparação genética, orgânica, para esta nova situação, porque o homem consegue se ajustar a grandes mudanças desde que elas se façam paulatinamente. Agora, uma mudança tremenda no espaço de 20 ou 30 anos, não há capacidade de adaptação. Portanto, vamos sofrer com isso. Uma dieta e exercícios físicos serão suficientes? Não. Não. Infelizmente, lá vem porque é que a cirurgia se mete nisto. Só 5% dos doentes com obesidade grave é que conseguem melhorar a sua condição. Sim, doutor, mas num caso não de um obeso, mas de alguém que tenha excesso de peso, não chegará à obesidade com uma boa dieta e exercício físico? Provavelmente chega, mas é preciso atuar nessa altura. Nesse patamar de evolução é preciso atuar. E o problema é que as pessoas passam por essa fase sem fazerem nada. Vivem o excesso de peso e não mudam os hábitos alimentares, nem vão andar a pé. Doutor, há milhares de dietas. Todas elas são consideradas ineficazes, a maioria delas. Porquê? Porquê que ainda não se encontrou a dieta milagrosa? Nós já passamos pela dieta milagrosa. Nós temos a solução para isso. É mudarmos de vida. Porque já passámos por isso. A obesidade é um problema, é a epidemia do século XXI. Vamos recuar ao que se fazia, como era a nossa vida no século XIX. Não havia obesidade mórbida. Não é preciso inventar. O problema é que nós vivemos numa sociedade de consumo. O problema é que os programas que passam na televisão têm motivações comerciais, financeiras. Portanto, existem aqui problemas que são também eles novos. E há que mudar tudo. Portanto, não há segredos. Se nós pudéssemos voltar a uma vida como era de antes, teríamos o problema da obesidade resolvido. Vida como era de antes. Doutor, depois da cirurgia, o que muda efetivamente na vida de uma pessoa? Muda tudo, tudo. E a pessoa, às vezes, muda demais. Muda tanto que a pessoa precisa de apoio psicológico. E conviver com uma mudança, novamente lá está o problema, em quanto tempo é que isso vai acontecer? 9 meses, 1 ano, muda muito. E passa pela imagem, passa pela resolução
de problemas de saúde, passa pela resolução de problemas domésticos, psicológicos, de relacionamentos, sociais, sexuais, e muitas pessoas podem não saber conviver com tanta mudança ao mesmo tempo. E daí a necessidade das equipas multidisciplinares, esta coisa da cirurgia não é ter o cirurgião a trabalhar, tem que ter uma equipa, e implica psicólogo, psiquiatra eventualmente, internista, dietista, pneumologista, cirurgia plástica para compor o contorno do corpo. Pois, porque depois fica-se com muitas peles. Há sequelas que são importantes. Uma pessoa quando tem 180 quilos e o peso adequado será 90, ela vai perder quase 100 quilos, ora vai perder também muito volume. E daqui resultam sequelas, principalmente nos homens, mais nos homens do que nas mulheres. E depois há que compor a questão da imagem, que fica muito prejudicada. E aí entra mais uma especialidade, que é a cirurgia da remodelação corporal. Não direi estética, direi cirurgia da remodelação, porque não é uma opção, é uma necessidade quase. Doutora, diga-me uma coisa, só por curiosidade nossa, qual foi a pessoa mais jovem que já operou por causa da obesidade? A obesidade pode-se tratar mesmo na infância, transição para a adolescência, mas aí temos que ser muito cuidadosos a escolher a ferramenta cirúrgica, porque não podemos escolher operações que interfiram no crescimento ósseo da criança. E habitualmente ficamos nas escolhas pela aquilo que se chama a cirurgia restritiva, ou os balões, para melhorar a condição à espera que a criança cresça a uma idade em que pode fazer qualquer tipo de cirurgia, ou a cirurgia de banda gástrica. E o exemplo que nós temos é uma criança com 15 anos, 150 quilos, obeso mórbido grave, em que, apesar da avaliação recomendar a utilização do bypass, nós optámos, corrigimos essa opção para a banda porque ainda havia crescimento ósseo. E para surpresa nossa, e é preciso contar também que as pessoas nos surpreendem agradavelmente, ele hoje em dia é personal trainer e não está a precisar de outra cirurgia e já tem 21 anos. Portanto, é preciso adequar, tem que haver bom senso, no fim de contas. Uma história feliz. É. Doutor, o que é necessário para se conseguir calcular o bom peso para cada pessoa, o peso saudável, que não vá no futuro traduzir-se em nenhuma doença? Dever-se entrar em linha de conta com o sexo, homem ou mulher, com a idade, mais jovem, meia idade ou mais idoso, com o biotipo, e depois lá chamamos a nossa balança com a bioimpedância, que nos pode dar toda essa informação mais pormenorizada. Há um cálculo certo para se conseguir achar o índice de massa? A altura, o peso sobre a altura ao quadrado, dá-nos um número, e esse número é o índice. É por aí então que conseguimos mais ou menos. O índice não deve ser autoritário, deve ser orientativo. Por exemplo, é completamente diferente uma senhora com 20 anos ter um BMI ou IMC, índice de massa corporal, de 40. Sim. Esses 40 têm um peso e um significado, ou um homem com 50 anos com diabetes, hipertensão e apneia de sono e ter o mesmo BMI. E as doenças são completamente diferentes. Um tem uma doença muito grave e a outra tem um problema só de obesidade. E temos que olhar para elas e, nas opções cirúrgicas, encarar essas diferenças. Portanto, esse número não deve ser uma ditadura na nossa opção. Doutor, e a grelina, a tão famosa grelina, o que é exatamente? A grelina é uma das hormonas do apetite e que funcionam estimuladas quando existe presença de comida numa zona do estômago que se chama o fundo gástrico. Todas as intervenções que vão mexer, possibilitar que a comida deixe de estimular o fundo gástrico, vamos obter uma baixa da grelina. Com menos grelina, menos fome. Portanto, ela é culpada. Muito bom ter essa ferramenta com o doente, porque é uma ajuda tremenda quando queremos que ele faça uma dieta restritiva. Porque ele não sente fome. Fica mais fácil conseguir o plano alimentar. Alguma dessas cirurgias extingue ou faz diminuir a grelina? Sim. Todas as que desfuncionalizam o estômago, e aqui estamos a falar do bypass e estamos a falar do tubo gástrico ou o sleeve gástrico.
Então, extinguem com a culpada que é a grelina que nos faz comer compulsivamente? Não, há aqui vários fatores. Uma coisa é a sensação de fome, outra coisa é a sensação de saciedade. Sim. Eu fico satisfeito com pouca quantidade e se calhar tenho um comportamento alimentar normal, ou eu nunca fico satisfeito independentemente da quantidade. E isto está muitas das vezes por trás da obesidade. Outra coisa ainda é, portanto, temos a fome, a saciedade e a sensação de cheio. Todos estes pormenores têm a ver com a capacidade que eu tenho, ou o desejo que eu tenho, ou a necessidade que eu tenho de comer. Mas são coisas diferentes. E há operações que mexem na saciedade, há operações que mexem na fome e há operações que conseguem mexer na compulsão. Mas aí já é um problema da cabeça. Pois. Lá voltamos à necessidade. O cirurgião não vai resolver os problemas da cabeça. Temos que intervir com a psicoterapia. Portanto, a solução da obesidade é também uma solução multidisciplinar, com várias especialidades a trabalhar no mesmo sentido. Muito obrigado, doutor, por poder aceitar o nosso convite, estar cá presente hoje para falar sobre um tema tão importante quanto a obesidade. Obrigado. Se quiser saber do que vamos falar no próximo programa ou fazer questões sobre esta ou outras patologias, visite o nosso Facebook. E agora, tome nota sobre as questões mais pertinentes da obesidade. Uma pessoa obesa sofre de uma doença crónica com uma elevada taxa de mortalidade. A obesidade é um conjunto de problemas de saúde que derivam de um balanço energético positivo, ou seja, de uma ingestão de alimentos e energia superior à quantidade gasta. A obesidade é uma condição grave e não deve ser confundida com um mero excesso de peso. A obesidade é normalmente o resultado da combinação de vários fatores. Parece existir alguma propensão genética, ou seja, é uma doença hereditária, mas também tem muito a ver com o próprio metabolismo, daí que varia de pessoa para pessoa. Está também relacionada com o local onde cada pessoa cresce e em que ambiente, mas o fator mais importante é o estilo de vida. Assim, o sedentarismo e a falta de exercício físico, aliados à ingestão de comida demasiado calórica e pobre em nutrientes, conduzem a altas probabilidades de obesidade. Daí que as pessoas que habitam em zonas mais urbanizadas tenham maior tendência para serem obesas, devido ao estilo de vida sedentário predominante. Também há algumas alturas da vida em que, devido a alterações do corpo, há maior suscetibilidade ao aumento de peso, como durante a gravidez e na menopausa. A obesidade tem um grande impacto na saúde. Não só os movimentos ficam muito mais limitados, como a pessoa fica mais propensa a problemas cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e angina de peito. Um obeso terá também mais probabilidades de ter dificuldades respiratórias e vários problemas no sistema pulmonar, assim como infertilidade, incontinência urinária de esforço, hérnias, entre outros. Para se tratar a obesidade por si só, é necessário que exista uma drástica mudança no estilo de vida. Esta mudança exige uma reeducação alimentar e o aumento gradual do exercício físico. Por vezes pode ser necessário recorrer a alguma medicação e, nos casos mais graves, pode ter de se recorrer à cirurgia. É importante lembrar que alguns problemas associados à obesidade podem não desaparecer com o tratamento da mesma. Para avaliar a gordura do corpo de um adulto, a forma mais fiável é o Índice de Massa Corporal, ou IMC, obtido através da divisão do peso pela altura ao quadrado. Se o valor final for abaixo de 18,5, estará abaixo de peso e se for acima dos 24,9, terá algum excesso de peso. Aquilo a que se chama obesidade começa a partir de um IMC igual a 30 e tem 3 graus, sendo o terceiro e mais grave a obesidade mórbida. O programa de hoje termina aqui e estará disponível no YouTube. Não se esqueça, pode sempre ter acesso a toda a informação no blog Viva Saúde, onde pode deixar também ideias para os próximos programas. Mas antes de irmos, deixo-o com o conselho do nosso convidado especial. Até a próxima. Viva bem. Viva Saúde. Coma sempre fruta, 5, 6 peças por dia. É fundamental.